No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, a vida do Sr. João Mendes de Oliveira, um homem que marcou a história de Vila da Esperança, veio a um fim. Ele nasceu em uma manhã ensolarada de fevereiro de 1950, no núcleo humano e amoroso de uma família de agricultores em Vale Verde, na região do Sertão Nordestino. O Sr. João foi um médico sem igual, que consagrou sua vida aos mais necessitados. Ele nasceu para curar, e desde criança, mostrava uma inata habilidade com as coisas da vida e da morte. Aos 15 anos, já trabalhava como auxiliador de um médico de Vale Verde. Em 1972, graduou-se em Medicina na Universidade do Sul e retornou à sua terra natal para se dedicar ao seu grande amor, o atendimento à população local. Ele foi o médico da cidade por mais de 40 anos, sem receber uma moeda. Seu consultório estava no coração da vila. Era comum ver filas longas de pacientes aguardando seu turnê. A comunidade sempre o chamou de médico do povo. Seus pacientes eram de todas as idades e camadas sociais, desde os mais pobres até os ricos. Ele não diferenciava, tratava a todos com a mesma carinhosa dedicação. O Sr. João recebeu inúmeros prêmios por sua obra na vida. Em 2015, foi condecorado com a Ordem do Mérito Cultural pelas suas contribuições à saúde pública no Brasil. Mas seu maior prêmio sempre veio da gratidão dos seus pacientes e da comunidade que o amava como um herói. No entanto, o Sr. João enfrentou muitos desafios na vida. Em 1992, perdeu sua esposa de quase 30 anos, Maria. Ele nunca se recuperou da perda e passou a dedicar ainda mais do seu tempo para cuidar dos doentes. Mas a tragédia não terminou lá. Em 2018, morreu o filho único dele, Pedro, vítima de um acidente de automóvel. Mas apesar disso, ele continuou a lutar contra os males que assolavam a comunidade. Seu consultório sempre estava aberto mesmo em horas de tempestade e neve. Ele era uma força da natureza, e sua presença na vida da vila foi imensa. Ainda nos tempos de estudante universitário, o Sr. João despertou seu amor pela música. Ele aprendeu a tocar violão e, em seus dias mais tristes, tocava suavemente para si mesmo. Ao longo dos anos, ele compôs diversas músicas inspiradas na vida da vila e no amor à natureza. Seus canções são hoje um tesouro cultural da região. Aos finais de semana, o Sr. João cultivava suas próprias uvas e fazia vinho caseiro. Era uma atividade que o calmaria depois de dias intensos de trabalho e que lhe dava muito prazer. Seu vinho era famoso na vila, sempre servido no fim do dia nas reuniões familiares ou com os amigos. Ele morava em uma casa grande e antiga, cheia de histórias e memórias. Ali, a vida se desenrolava de manhã até noite, enquanto o velho relógio de Cuco contava os minutos passando. Seu quarto era um santuário do silêncio e da reflexão. Em sua homenagem, a rádio local dedicou uma matéria à sua vida em 2016, e o telejornal da Globo também exibiu uma reportagem sobre o seu trabalho. No ano de sua morte, a cidade inaugurou um parque com o nome dele, onde as futuras gerações podem se divertir e recordar o Sr. João Mendes de Oliveira. No entardecer da vida do Sr. João, a comunidade inteira se reuniu para lembrá-lo. E o silêncio caiu sobre a cidade quando a notícia da morte chegou. Mas seu legado vive no coração de todos, e sua memória será eternamente preservada nas histórias que ele escreveu com a sua vida. Hoje se encerrou a vida de Maria Fernandes, mulher de 80 anos, nascida no povoado de Vale Verde, em Minas Gerais. Filha única de humildes lavradores, Maria cresceu entre os campos de café e canaviais, aprendendo a importância do trabalho e da solidariedade. Maria estudou na escola pública local até terminar o ensino médio.
Aos 18 anos, mudou-se para Belo Horizonte para cursar pedagogia na Universidade Federal de Minas Gerais. Lá, descobriu seu verdadeiro chamado: ensinar e inspirar crianças. Durante quase 50 anos, Maria dedicou-se à educação. Primeiro como professora de primeiro grau em escolas públicas do interior mineiro, depois como diretora de uma escola municipal no sertão nordestino. Ali, ela transformou uma escola em ruínas numa instituição que recebeu o Prêmio Jabuti da Secretaria de Educação Estadual por sua dedicação e resultados extraordinários. Maria era conhecida pela habilidade de relacionar-se com os alunos, entendê-los e incentivá-los a descobrir seu potencial. Ela ensinava não apenas lições, mas valores e paixões que ficariam para sempre na vida de seus alunos. Por isso, é comum ver sua foto em vitrines das escolas onde atuou. Casada por mais de 50 anos, Maria foi mãe de 4 filhos e avó de 9 netos e 3 bisnetos. Seu lar era um refúgio para todos, onde o café coado na manhã, o som da chuva no telhado de zinco e as conversas nas varandas eram parte do encanto doméstico. Apaixonada por plantas, Maria dedicou-se ao cultivo de orquídeas durante suas últimas décadas de vida. Sua coleção foi reconhecida pela Associação Brasileira de Orquidófilos e ela recebeu o título de cidadã honorária da cidade onde morava. Maria Fernandes será sempre lembrada como uma mulher que transformou vidas, tanto das crianças quanto da comunidade em que viveu. Sua paixão por ensinar, inspirar e cuidar de outros ficará para sempre na memória de todos que tiveram a sorte de conhecê-la. E suas palavras, gravadas em um poema que escreveu, serão uma lembrança eterna. Viva quem dá esperança, quem planta sementes no coração e cuida delas com carinho e paciência. Como o sol e a chuva, ela ilumina e nutre, e as sementes crescem em amor e respeito. Benito de Paula, o mestre inconfundível, surgiu das sombras da cidade, entre as sambas e ritmos que vibravam nas ruas do Rio. Era ele, esse homem de olhos profundos, a quem a vida forjara em um artista, em um poeta do amor e do sofrimento. Seu nome, uma fusão de palavras, era uma promessa de algo novo e desconhecido, como se o destino tivesse escolhido para ele uma jornada de descobrimentos. Sua vida foi marcada por momentos de alegria e tristeza, em equilíbrio perfeito, como as notas de um samba. O canto, para ele, era mais do que uma forma de expressão, era uma espécie de sacrifício, de entrega àquele mundo que o queria ouvir e sentir. E foi assim que a música se tornou seu refúgio, seu berço, onde descansava sua alma cansada. As mãos de Benito eram uma homenagem ao piano, um instrumento que lhe ofereceu tanta paz e criatividade. Era como se ele falasse através dessas teclas, sussurrando secretos aos ouvintes, compartilhando seus sentimentos mais íntimos. E cada nota era uma carta endereçada ao coração dos outros, onde escrito entre as linhas do tempo e do amor. Ele foi o criador de um universo musical único, onde a samba e o romantismo se juntam em harmonia. Suas melodias são como pétalas de rosa, quebradiças e delicadas, que se abrem ao ouvido, desabrochando os segredos da alma humana. E a sua voz, intensa e vibrante, foi o instrumento perfeito para derramar o seu amor. Benito de Paula, um nome que reverberou em todo o Brasil, é mais do que uma lenda, é um símbolo da força da música, da poesia da vida. Ele mostrou que a música é um caminho, uma jornada de descobertas e transformações, que leva a alma ao fundo do coração e às profundezas do ser. E hoje, sua memória vive em cada nota tocada, em cada palavra cantada, como um legado para a geração futura. Ele foi o arquiteto da música brasileira, construindo edifícios de sonhos e esperanças, onde todos podem entrar e sentir a magia do amor. Em Nova Friburgo, onde as montanhas abraçam o céu como um amontoado de sonhos, Benito de Paula surgiu da terra, fruto da semente plantada por seus antepassados que, a cada batida do coração, transmitiam para ele a força dos ritmos que viveram. Sua mãe, uma sereia nas ceias da vida, cantava os mares de sua alma e ensinou a seu filho que as notas são como as ondas que nos abraçam. O pai, um sol persistente, construíra o fogo das suas composições, transfundindo no pequeno Benito a luz do seu espírito, incandescente. No coração daquele mundo humilde, onde as mãos trabalham duro e o sol se abre caminho nas vidraças da vida, a música surgiu como um rio encantado no meio da terra.
Era uma casa com paredes fincas de silêncios e teto empolados por sonhos desenhados pelas estrelas. Lá, o pequeno Benito aprendeu que os ritmos populares são a voz dos corações que vibram no mesmo batucada, uma orquestra de seres unidos pelo amor pela música. Ele, como um pássaro branco em uma bela e intensa nuvem, sorria ao tocar o piano, transformando suas lágrimas em notas que fluíam das teclas. Eles eram sentimentos, cores, sons, um olhar para dentro do alma, uma cartografia da paixão que vive em cada corda vibrante de um instrumento. A vida o ensinou a construir canções como um poeta constrói versos. Com palavras, melodias e harmonias, ele criava um mundo onde as almas se enxamam. E foi assim que Benito de Paula, ainda menino, encantou o mundo com sua habilidade precoce de transformar sentimentos em sons, como uma flor que abre suas pétalas para o sol do amor. Naquele olhar que ele dava para o futuro, viu-se uma promessa vibrante. A música, seu amigo e sua alma, ia acompanhá-lo em uma jornada de sonhos, paixão e transformação. E no coração daquela terra, onde as montanhas abraçam o céu, Benito de Paula nasceu e cresceu, como a flor que surgiu das raízes de sua terra, e cuja fragrância vai para além do horizonte. Na juventude, Benito de Paula viveu uma saga infinita, como se as dificuldades fossem meros personagens em seu longa-métigo. Era um homem com sonhos ardentes, cujo coração batia sincopado ao som das guitarras, acompanhado pelos ritmos pulsantes da vida brasileira. Em cidades pequenas e grandes, Benito percorreu as ruas, se escondendo nas sombras dos prédios altíssimos que dominam o cenário urbano. Sua jornada era um caminho sinuoso, em que o amor pela música e a determinação de não desistir eram os verdadeiros pilotos. Os bares e casas de espetáculo foram seus refúgios, santuários onde ele encontrou consolação e inspiração. Ali, no meio do calor e da expectativa dos olhares curiosos, surgiu sua essência. A luz das velhas lâmpadas esvaecidas revelava-se como um guia, direcionando as mãos de Benito para as cordas da guitarra, em uma dança sagrada entre as mãos e os dedos. Aquele período marcou a formação de sua identidade musical, aquele lugar onde as primeiras canções autorais nasceram, frutos do amor e da paixão pelo canto. Nas sombras de bares em rua, no meio do bulício das luas cheias, Benito compunha suas obras-primas, enquanto o mundo fora vivia seus sonhos, esquecido momentaneamente pela magia da música. Como uma flor que emerge do solo, ele ganhou reconhecimento entre os colegas de profissão, respeitado por sua autenticidade e pelos olhares que choviam em seu rosto após o final de cada apresentação. Era um artista capaz de emocionar a multidão, transformando-o em uma turva de almas unidas pelo amor pela música. A vida de Benito de Paula é uma história viva, um testamento da determinação e do sonho. Sua jornada é um lembrete de que o caminho para a glória é longo e sem escolhas às vezes, mas o verdadeiro tesouro está sempre dentro de nós, despertado pelo amor pela arte e pelo respeito pelos sonhos. O Brasil vivenciou em Benito de Paula uma espécie de poeta da música, um intérprete capaz de enxergar o verdadeiro sentimento por detrás das palavras. Um homem cujo timbre vocálico e talento natural não só conquistaram milhões de ouvintes, como também inspiraram uma série de músicos que vêm a seguir em seus passos. Aquele rosto carinhosamente esculpido por meio das lentes de sol, sempre presente nos videoclipes e na capa dos discos lançados, se tornou um símbolo do sucesso nacional. Um rosto que se impôs como referência em um país onde o futebol e a música são os maiores passatempos. Aquele voz rouca, vibrante, que parecia surgir da própria terra brasileira, era capaz de tocar cordas mais profundas do coração dos ouvintes. Com cada nota cantada, o público sentia-se abraçado por uma emoção que se transformava em algo mais do que apenas música. Era uma conexão, um laço entre o artista e seus fãs. Aquele olhar ardente, esse olhar que parecia dizer tudo sem precisar de palavras, era capaz de entregar uma mensagem profunda, uma história escrita em cada canção. E foi dessa forma que Benito de Paula conquistou o coração do Brasil. E por que não? Aquele homem que nasceu no coração da terra brasileira, com a música à tona de sua voz, é uma espécie de mito nacional. E suas músicas, como Retalhos de Cetim e Charlie Brown, são hinos que atravessam gerações. É como se a própria terra brasileira estivesse cantando por meio de sua boca, em harmonia com o seu canto. Aquele homem, aquela luz que parecia brilhar mais alto do que qualquer outro, deixou seu legado em cada um dos corações que tocaram suas músicas.
E é por isso que Benito de Paula se tornou um fenômeno popular, uma lenda viva da música brasileira. E ele continuará sendo, para sempre. No coração da cidade de São Paulo, onde o barulho das ruas se mistura com a música em constante crescendo, surgiu Benito de Paula, uma voz inconfundível, um talento impessoável, que despertou em cada um dos ouvintes uma paixão viva e irrepressível por suas melodias. Ele nasceu no auge do Brasil pós-guerra, em meio às brumosas ruas da capital paulista, onde o jazz dançava com a bossa nova e o samba cantava amor ao sol da manhã. Era uma época de transformação, de sonhos empolgantes, e Benito, com seus olhos focados no céu, sonhou em conquistar esse horizonte marcado por notas vibrantes e ritmos contagiantes. A vida era dura, mas ele se aferrava à sua música como a vida, como a esperança de um futuro melhor. Dia após dia, ele cantava em bares e pequenos shows, sempre com a mesma paixão e dedicação que havia na primeira vez. Seus amigos o chamavam de o poeta das ruas, pois suas canções eram letras de amor para o Brasil, um tributo à sua terra natal. A sua voz, encantadora e poderosa, era capaz de conquistar corações, de movimentar almas, de fazer com que as pessoas se levantassem das cadeiras e dançassem até o amanhecer. Era uma voz que vibrava em harmonia com a terra brasileira, que cantava a história do Brasil, a sua beleza e seus sons. Mas não foi fácil. Houveram anos de luta, de sacrifícios, de dificuldades e de desilusões. Mas Benito perseverou, porque acreditava em seu sonho, em sua voz e em sua arte. Ele sabia que a música era mais do que um simples entretenimento. Era uma forma de expressão, de comunicação, em certa forma, uma linguagem universal. A sua música se tornou um testamento do seu amor pela arte e pela cultura brasileira, uma homenagem à sua terra adorada e uma celebração da vida em si. Seus discos, agora consagrados como tesouros culturais, continuam sendo ouvidos por gerações de brasileiros que desejam sentir novamente aquele toque especial de Benito de Paula. E o legado dele vive, flutua e respeita-se no Brasil como um verdadeiro tesouro cultural. Sua música é uma espécie de testemunho, uma carta escrita com notas e acordes que falam da paixão, do amor e da perseverança. Eles são os sons de uma vida dedicada à arte, às suas vertentes mais profundas e complexas. E, quando ouvimos sua música hoje, sentimos a energia, a vontade e a determinação que investiu em cada nota de sua voz. A cada letra cantada, a cada acorde tocado, sentimos a força daquele homem que, com suas canções, se tornou uma referência para muitos brasileiros. E é assim que Benito de Paula vive no coração dos brasileiros, em cada um de nós. Ele é o testemunho de que a música pode ser, por mais do que apenas entretenimento, algo profundo, algo que nos move e nos inspira a ser melhores. E, com certeza, sua obra continuará brilhando como uma estrela no céu brasileiro, eternamente presente.